Jogos Paralímpicos. Você sabe como eles surgiram? Aliás, você sabe o que é, quem organiza e por que não escutamos falar tanto sobre isso na TV ou quase em lugar nenhum? Pois aqui no THS, o seu canal da história do esporte, você fica por dentro de tudo. Então vem comigo! Fala galera, pra quem não me conhece, meu nome é Edu, o Instagram falou que você pode me seguir lá. E hoje nós vamos falar sobre a origem dos Jogos Paralímpicos e como é que acontece a organização deles nos dias atuais. E de quebra, é claro, com certeza, umas informaçõezinhas extras, mas antes você deve se inscrever aí no canal e já vai deixando o seu like naquele vídeo pra ajudar a gente a subir o canal e levar essa informação cada vez mais adiante. Pois então vamos lá, o que interessa. Pessoal, se o que sabemos a respeito da vida humana na pré-história é pouco, menos ainda sabemos sobre a existência ou informações de pessoas com deficiência na pré-história. Contudo, baseado no conhecimento que a gente tem hoje sobre o desenvolvimento das civilizações, é bem provável que o abandono ou até mesmo a morte era o provável caminho, o provável costume mais comum que se tinha na pré-história. E por que baseado no conhecimento? Porque assim como eu já falei em vídeos anteriores, o conhecimento que a gente tem sobre as civilizações da pré-história vem através das pinturas rupestres, aquelas pinturas em pedras e paredes que a gente vê por aí. E como você deve saber, a linguagem era muito subdesenvolvida. As pessoas apenas desenhavam os registros que eles tinham na cabeça. E por isso, a informação que a gente tem a respeito desse assunto no período da pré-história não é tão exata, porque as informações são muito escassas. Mas afinal de contas, por que é que eu estou explicando isso? Porque ao contrário de quando eu expliquei lá atrás no meu vídeo sobre a origem dos esportes, quando eu falei sobre a origem dos movimentos, da natação, da corrida, dos lançamentos, todos esses movimentos que a gente vê nos esportes, eles têm a sua origem no desenvolvimento da evolução humana. Ou seja, esses movimentos que a gente vê nos esportes, eles se originam da nossa evolução durante o período de caça, de guerra e de busca pela sobrevivência aqui na Terra. E que, é claro, posteriormente, com a formatação das civilizações, esses movimentos evoluíram e se tornaram competições. Já o esporte paralímpico não, ele vem de um caminho totalmente oposto, devido ao histórico de exclusão e segregação das pessoas com deficiência. Primeiro se formataram todas as civilizações, no decorrer do tempo esportes foram criados, competições foram criadas e acontecendo, e só depois de muito tempo alguns esportes foram adaptados para as pessoas com deficiência e alguns foram criados para pessoas com deficiência. Quer ver só? Dois exemplos de esportes que foram adaptados e criados. Primeiro, um adaptado, que é o futebol de 7. Você vê ali no futebol de 7 a presença de várias regras ou similaridades com o futebol que a gente conhece, como por exemplo, um campo menor, menos jogadores, um gol menor, menos tempo, e você consegue enxergar que o que está acontecendo é uma partida de futebol, porém adaptado para pessoas com paralisia cerebral, diferente do goalball, por exemplo, que é um esporte criado para pessoas com deficiência visual. Ele é um esporte totalmente novo, apesar de quando você vê a partida acontecendo dentro de uma quadra e um gol pequeno, você jamais vai falar que é um futsal adaptado para pessoas com deficiência visual. Não, é um esporte com 3 jogadores apenas, um golzinho pequenininho e as pessoas tentando fazer gol de um lado do outro e deitando no chão para defender. Então você consegue perceber aí a diferença entre uma modalidade adaptada e uma modalidade criada, que inclusive é muito divertida. Eu joguei na faculdade. Se tiver alguém aí que estuda em escola ou colegial ou até mesmo algum professor de educação física assistindo, eu indico que vocês joguem isso na escola de vocês, que é muito divertido. Diferente do que muitas pessoas pensam, o esporte adaptado, ele também pode ser jogado por todo mundo. É claro, se vocês se igualarem em nível de regra. E o exemplo mais claro para você entender é o próprio goalball, onde 3 níveis de deficiência visuais são aceitas entre os participantes. Porém, para que eles possam se igualar, por exemplo, uns podem enxergar vultos, outros têm uma visão parcial e outros não enxergam nada. Então, para igualar, eles colocam uma venda em todos os jogadores e assim todos ficam no mesmo nível. Sem trapaça, fica um técnico do lado de fora da quadra ditando para onde eles têm que se direcionar para defender ou para jogar bola. E cara, é sensacional, é muito divertido, dá para vocês jogarem na escola com certeza, se divertirem com todos os alunos.
Mas agora, se o esporte paralímpico não surgiu da sobrevivência, ele surgiu de onde então? Assim como o esporte olímpico tem um precursor, que foi o Barão Pierre de Coubertin, o esporte paralímpico também tem o seu precursor. Em 1939, o neurologista Ludwig Guttmann, de origem judia, foi forçado a abandonar a Alemanha com sua família e foi morar na Inglaterra, onde lá ele começou a trabalhar na Universidade de Oxford. Em 1943, Guttmann foi nomeado pelo governo britânico a chefiar o Centro Nacional de Tratamento a Traumatismo na cidade de Stoke Mandeville. E lá, a sua principal função era reabilitar os soldados feridos na Segunda Guerra Mundial. Antes da Segunda Guerra Mundial, não havia um registro nenhum sobre grandes esforços a reabilitar pessoas com deficiência, tendo assim suas vidas consideradas e julgadas sendo de curta duração e de má qualidade. Porém, Guttmann desenvolveu uma nova filosofia de tratamento que unia trabalho e esporte. Entre as modalidades escolhidas para o tratamento estavam o basquetebol, o tiro com arco, o lançamento de dardos e o bilhar. Com o grande sucesso do seu novo sistema de tratamento, Guttmann, no dia 28 de julho de 1948, criou o primeiro evento esportivo exclusivo para pessoas com deficiências. E a data, é claro, não foi escolhida por acaso. Esse cara era genial. Ele escolheu a mesma data de início dos Jogos Olímpicos de Londres, que acontecia a 56 quilômetros de distância daquela cidade. Depois disso, o evento passou a acontecer anualmente, todos os anos, até que no ano de 1952 ele se tornou internacional, quando 4 participantes holandeses participaram também dos Jogos. Depois disso, o crescimento dos Jogos Paralímpicos não parou mais, até que no ano de 1960 ele aconteceu pela primeira vez fora da Inglaterra, aconteceu na cidade de Roma, na Itália, e ficou conhecido como Jogos Internacionais de Stoke Mandeville, o nome da sua cidade natal. E quando é que ele foi chamado de Jogos Paralímpicos? Devido ao fato de ele acontecer paralelo aos Jogos Olímpicos e em grande maioria seus participantes serem paraplégicos, a própria mídia denominou os Jogos de Jogos Paralímpicos ou Jogos Paralímpicos, se você quiser chamar assim. E a partir dos Jogos de Tóquio 1964 é assim que a gente chama os Jogos Paralímpicos. Agora, uma informação triste e que muita gente não sabe é que nem sempre os Jogos Paralímpicos acontecem no mesmo ano, nem na mesma sede dos Jogos Olímpicos. E isso se deve à falta de estrutura dos países sedes e até mesmo por casos absurdos de preconceitos. Casos em que os países sedes se negaram totalmente a receber pessoas com deficiência para jogar qualquer tipo de esporte. Casos de declarações dos países sedes que não iam receber os Jogos Paralímpicos, casos de falta de estrutura ou falta de querer se preparar para receber as pessoas com deficiência e até mesmo casos absurdos de cancelamento de última hora dos Jogos Paralímpicos. No entanto, nada, absolutamente nada, nenhum desses casos impediu o crescimento dos Jogos Paralímpicos. Nos eventos em que os países sedes se negaram a receber os atletas paralímpicos ou não montaram as suas estruturas devidas, outros países se beneficiaram e realizaram os jogos logo um ano depois ou no mesmo ano. Nada impediu o crescimento dos Jogos Paralímpicos e não vai impedir. E um apontamento e um desejo pessoal meu é que um dia, com a evolução que vem tendo os Jogos Paralímpicos, é que os Jogos Paralímpicos e Olímpicos se tornem uma coisa só, que não exista mais essa divisão. Mas isso é um desejo meu. Hoje, o Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Paralímpico Internacional vem trabalhando até mesmo em parcerias e os jogos tendem a crescer e a voar e se desenvolver cada vez mais. Antes de encerrar, galera, eu queria deixar um recado a todos vocês. Historicamente, as pessoas com deficiência sempre foram rejeitadas e marginalizadas pela grande maioria da sociedade. Mesmo com o desenvolvimento político, social e econômico da população, isso ainda vem acontecendo. Falta de estrutura e falta de educação das próprias pessoas, escolas, políticas, enfim. A sociedade insiste em enxergar limitação ao invés de enxergar potencial nas pessoas com deficiência. E isso que eu falo, galera, vai muito além de incluir vagas e cotas em concursos públicos ou universidade. Eu estou falando de acessibilidade, de respeito, de enxergar as pessoas como um igual. Até porque, no final das contas, a responsabilidade pela evolução humana não é só do governo, não é só da escola,
canal, a responsabilidade é de todos. E se você gostou desse vídeo, galera, não deixe de se inscrever no canal, porque nós estamos preparando muitas novidades pra vocês e vocês com certeza não querem perder nenhuma delas. E é claro, compartilhe também esses vídeos com seus amigos, professores, colegas de faculdade, colegas de escola, com todo mundo, para ajudar a gente a crescer esse canal e levar a história dos esportes a cada vez mais pessoas. Não esqueça de deixar o like também para ajudar o nosso canal a crescer e o YouTube recomendar esse vídeo a mais pessoas. Deixe também nos comentários temas dos próximos vídeos para que a gente possa fazer e levar esse conteúdo que agrade cada vez mais a vocês. Um grande abraço a todos vocês, galera. Valeu, falou e tchau!